Ali se instalou um governo ilegítimo comandado pelo PMDB. Não era o que o PSDB, o perdedor das eleições, queria, mas eles resolveram se juntar à cúpula do PMDB. Esse governo não quer um Estado de direito e de justiça social, mas um Estado de privilégios. Esse governo, ele representa os interesses das grandes corporações, dos mais ricos. Eles querem que a crise econômica seja paga pelos trabalhadores. Por isso o pessoal tem uma proposta que é exatamente fazer com que os ricos paguem a crise. Taxar as grandes fortunas, as grandes heranças, fazer auditoria da dívida pública brasileira e garantir que os pobres não sejam mais sacrificados com retirada de direitos. Eu diria que no espaço de 2 semanas, esse governo produziu um ataque ao Estado brasileiro que representou um retrocesso de quase 30 anos. O governo é dependente de Eduardo Cunha, de Renan Calheiros, de Romero Jucá e de toda uma cúpula do PMDB, digamos, que está envolvida com corrupção. A pressão social e popular, através da iniciativa do PSOL, garantiu esse resultado contra a corrupção, carregando a indignação popular para esse resultado, expulsar Eduardo Cunha da presidência da Câmara. O PSOL tem muito orgulho de ter sido protagonista dessa batalha. E eu sei que lá no plenário da Câmara, com o voto aberto, que foi também uma conquista do PSOL, o resultado será pela cassação do corrupto Eduardo Cunha. O governo Temer é um governo ilegítimo, ilegal e imoral. E mais, ele quer proteger os corruptos, abafando a Operação Lava Jato. Por isso, o pessoal está na rua pelo Fora Temer. Um dos maiores problemas do Brasil é o abismo entre a praça pública e os palácios do poder. Mas a praça está cheia, o povo está indo para a rua para falar do seu desejo, dos seus direitos. Nós do PSOL queremos fazer ecoar dentro dos palácios o grito da praça, que reage, que não se cala. O PSDB e o Democratas, partidos que perderam as 4 últimas eleições presidenciais, chegaram ao governo sem voto, porque se aliaram ao PMDB, esse partido acusado de corrupção. E juntos fizeram um governo sem mulheres, sem negros, sem representantes da comunidade LGBT assumidos, sem representação dos trabalhadores. Vai me dizer que isso não é golpe? Esse PMDB golpista é o mesmo que com Cunha, Paes e Cabral faliram o Rio. Uma cidade cheia de denúncias de corrupção e fraude é também cada vez mais cara e desigual. Uma outra forma de governar é possível. O Rio não é só um cartão postal. É aqui que eu vivo, no Rio de Janeiro, que a TV não mostra. Tem alegria, tem parceria, tipo família, mas não tem saneamento básico. E as crianças aqui vivem doentes. Essas coisas que todo mundo já sabe, mas que só sente na pele quem vive aqui na comunidade. Viver isso bem de perto. Aqui em Belém também é assim. Nós não temos saneamento básico, não temos moradia digna, não temos saúde pública de qualidade. E quem sofre com tudo isso é o povo. Quem sofre com isso é a gente. Isso precisa mudar. Aqui no Recife, a gente luta para que a cidade seja para as pessoas. Derrotamos construtoras na luta do Ocupa Estelita e na comunidade do Coque. Agora estamos no Sancho, contra a ampliação do presídio do Curado, que vai desalojar dezenas de famílias. O pessoal luta pelo nosso direito à cidade. Aqui em Porto Alegre, milhares de famílias não têm assegurado seu direito básico a uma moradia digna. E quando as pessoas se organizam e lutam pelo seu direito a um lar, acabam sendo tratadas com violência. Nós estamos em Porto Alegre, mas isso é assim em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez, ocupando as ruas para demonstrar nossa indignação frente a esse governo ilegítimo, que é machista e é racista. Não tem nenhuma mulher e muito menos negros e negras em sua composição. Estamos aqui contra a cultura do estupro e só vamos descansar quando o racismo e o machismo acabarem. Lute como uma mulher. O governo Alckmin tem tratado com violência os alunos que lutam contra o fechamento das escolas e contra o roubo da merenda. Mas nós vamos resistir. Sabe o que vocês estão dizendo pra gente, pro Brasil? Que nós não queremos mais a democracia pela metade.
Mas como você diz assim, eu quero participar, eu quero opinar, isso é um direito de vocês e vocês têm toda a razão de lutar por ele. E é um direito que se conquista, um direito não se dá de presente, não se recebe por concessão. Belém já viveu uma importante experiência de participação popular. A revitalização do Ver o Peso foi obra da decisão organizada do próprio povo. A cidade só muda se temos a capacidade de ouvir a voz das ruas. O Brasil foi tomado por interesses ilegítimos e por aqueles que sempre utilizaram a chantagem como instrumento de manutenção do coronelismo político. O país não vai aceitar ver os seus direitos serem arrancados da mão do povo sem reagir. E nós mulheres, embora não sejamos minoria, nós somos mais de 50% da população brasileira e mais de 50% dos eleitores. E nós somos menos de 10% na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Portanto, é uma subrepresentação. Eu acho que a gente está presenciando uma rebelião imparável das mulheres contra o machismo, contra a opressão, a discriminação e principalmente contra a violência. Mas o que a garotada quer e o que o povo, os indígenas, os negros, as mulheres dizem é o seguinte: nada sobre nós sem nós. Que nós sejamos ouvidos a partir da nossa própria palavra, que vem da nossa própria dor e da nossa própria esperança. E o mais importante é saber que essa nossa juventude está morrendo. Existe hoje um genocídio sobre a juventude, principalmente negra e pobre. O número de jovens mortos por armas de fogo no Brasil supera o de qualquer país em guerra. Então a primeira luta pela democracia é manter o nosso jovem vivo. Paulo Freire dizia assim: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E são as pessoas que transformam o mundo. As reuniões do prefeito com os seus secretários, pelo menos uma vez por mês, elas têm que ser em praça pública. Para quê? Para o prefeito e os secretários municipais prestarem contas do que eles estão fazendo na praça principal da cidade, ouvirem as pessoas sobre a construção que está sendo feita do mandato em si, do governo. Isso rompe com o modelo tradicional que está colocado. É por isso que eles têm tanto medo. Se você tem aliança com o povo legitima esse governo e apoia as decisões e a política desse governo, só pode dar certo. Ou seja, é um governo radicalmente democrático. E é isso que garante governabilidade. E isso é o que nós do PSOL também queremos. Uma democracia de verdade, que significa direitos sociais, a saúde, a educação, o emprego, a moradia digna e o direito das pessoas decidirem os rumos do nosso país. É o povo dizendo democracia plena. Nós decidimos o nosso futuro e desse direito não abrimos mão. É assim que a gente fortalece a democracia e governa de outra maneira. Isso não só é possível, mas é cada vez mais necessário. O gari, o feirante, o estudante, as mulheres, os negros, os indígenas, todos os que sonham e que têm a convicção de que é possível mudar o Brasil e todos os que sabem que os governos das cidades são momentos importantes para implementar mudanças estruturais, reformas urbanas vinculadas a um projeto de futuro, esse futuro justo, democrático e feliz que todos nós sonhamos para todo o povo brasileiro, sabem que há um único caminho hoje possível, que é a luta organizada.